Nesse vídeo aqui eu vou falar das 3 propostas que tem pelo Pedro. Vou falar também do Flamengo que ofereceu 90 milhões em uma proposta oficial para contratar jogador argentino. Vou falar de clube russo que disse não ao Flamengo e reforço que estava certo para chegar, agora está incerto. Vou falar também um pouco mais acerca dessa situação do Pedro, ou seja, vou manter você, é claro, informado com tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Antes, claro, quero pedir você que ainda não é inscrito no canal Flamundi, que se inscrevam, que deixe o teu like, ative o sininho das notificações em todas para ficar ligado em todos os nossos conteúdos, porque eu, Wagner, estou chegando como? Cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. E se a informação bate 10 aqui do Mengão, bora bater, bora flamengar, bora falar de Mengão. Então vamos que vamos, nação. Vou começar falando um assunto aqui, meu amigo. O Mengão é campeão mundial. Au, 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 au. É isso, Flamundi, que doideira é essa? Não entendi nada. O Flamengo sapecou o Chelsea 3-1 fora os ameaços. Não, 3-1 fora os ameaços. O Chelsea deu creu no Botafogo, deu creu no Palmeiras e deu creu no Paris Saint-Germain e é campeão mundial. Ou seja, se o Chelsea foi campeão mundial, eu que salapequei o Chelsea, também sou campeão mundial. Carimbei a faixa do Chelsea, irmão. Isso aqui é Flamengo. Chupa antes. Pronto, falei, vou falar agora de Pedro. Nossa, que assunto chato. Irmão, muita gente falando um monte de coisas. Tá? Principalmente que o Felipe Luiz vai perder o grupo, gente, blá, blá. Gente, olha aqui, só pra você aqui. Se o Felipe Luiz não tivesse o respaldo do grupo, ele jamais teria falado o que falou. E se o grupo, não tô falando assim de 15 tá a favor, 15 tá a favor, o grupo inteiro do lado dele, ele não falaria o que tinha falado. Porque o que ele falou é muito duro, mas detalhe, em momento nenhum ele mexeu no caráter do Pedro como ser humano, tá? Ele disse na questão profissional. O Pedro é o pior em tudo nos treinamentos, o Pedro... Gente, ele disse que o Pedro fez beirou o ridículo, ou seja, o Pedro fez mimimice, criancice. Já viu aquele Belém, nunca mais estou de bem? Achando que é criança. E ele disse, da mesma forma que vocês estão falando do jogador vai ficar exposto, eu também fico. E ele falou, se eu não tivesse o Pedro como titular, eu não tinha colocado ele 2 jogos na Copa do Mundo. Verdade, o Flamengo fez 4 jogos na Copa do Mundo, o Pedro foi titular em 2. Arrumou o quê? Nada. E ele falou, mas eu tô aqui pra ganhar, eu quero ganhar. Se ele quiser ganhar junto comigo, tamo junto. Se não tem quem queira. E ele falou, se o Pedro der a volta por cima e treinar, é titular. Então, gente, dentro do Flamengo, o Felipe Luiz não perdeu o elenco, não perdeu o grupo, tá todo mundo do lado dele. Ele sabia que naquela coletiva, mesmo o Flamengo ganhando de 4-0 ou perdendo de 4-0, o assunto principal, a pauta principal seria Pedro. Então ele já foi preparado para falar aquilo. Diz que o Pedro tem lá os problemas com a diretoria para lá, mas que dentro de campo, nos treinamentos, quem resolve é ele, e o Pedro não tá resolvendo nada. Então o Felipe Luiz não perdeu elenco nenhum, tá? A informação que eu tenho de chateado com o Felipe Luiz é só o Pedro, o Cebolinha e o Michael. O Michael, porque o Felipe Luiz tá pedindo umas coisas, ele não tá conseguindo fazer, mas tenta, mas não consegue. E o Cebolinha, meu amigo, assim, também já não é nada da vida. Mas chateado na questão de não tá conseguindo jogar. Agora, do lado do Pedro, que o Pedro fez, ninguém apoiou. Por quê? Porque o Flamengo tem uma filosofia de treinamento. Todo mundo tem que fazer o que está ali. O Pedro não é melhor de ninguém. O Pedro está se colocando acima de todos. Não tá entendendo, nação? Então, cara, fica tranquilo.
E te digo mais, tá? Digo mais. Entre Felipe Luiz hoje, entre Pedro, eu prefiro Felipe Luiz. Nação, eu quero estar sabendo sua opinião. Comente aqui. Nossa, isso aqui eu vou perguntar que agora é forte. Eu quero saber a sua opinião. Você que está neste momento desse vídeo. Hoje, se for para escolher Felipe Luiz ou Pedro, quem você escolhe? Eu fico com Felipe Luiz e vendo o Pedro. Já vou falar dessas 3 propostas que tem pelo Pedro, gente. Por quê? Trata-se de propostas de clubes brasileiros, tá? O Palmeiras tem interesse no Pedro. O Cruzeiro tem interesse no Pedro. E até o Corinthians, que deve todo mundo ter interesse no Pedro. Nunca vi isso. O Palmeiras tem um sonho antigo em ter o Pedro. A própria Leila Pereira, tempos atrás, o Flazoeiro perguntou para ela ao vivo, e aí, Leila, vai levar o Gabigol quando o Gabigol estava no Flamengo, tinha uma sondagem. Ela falou assim, eu gosto muito do Gabriel, mas eu gosto mais do Pedro. Só que, gente, para time brasileiro, o Flamengo não vende. E essa história dos 15 milhões que falou, o Flamengo não vai vender o Pedro por 15 milhões não, irmão. Jamais. O Pedro sair do Flamengo é acima de 20 milhões. É na casa de 20, 25 milhões para o Flamengo aceitar vender o Pedro. Mas não para o clube brasileiro. E outro detalhe. O Pedro já fez 8 jogos pelo Flamengo e pelo brasileiro. Ele não pode atuar em outro clube pelo Campeonato Brasileiro. O Pedro também já jogou a 3ª fase da Copa do Brasil e não pode jogar a Copa do Brasil para nenhum clube brasileiro. Ou seja, um clube que contratar ele, no caso do Palmeiras, vai ser somente para jogar a Libertadores. Vale a pena? Lembrando que esses 20 milhões que o Flamengo pega hoje, o Palmeiras já ofereceu 20 milhões de euros, 120 milhões de reais, tempos atrás, e mais 2 jogadores, se não me engano, foi o Gabriel Menino e um jogador que está no Botafogo agora, você pode colocar no comentário dizer o nome desse jogador. É um moreninho assim que nem eu, que está no Botafogo, esqueci o nome dele. Mas ofereceu 2 jogadores e mais 120 milhões de reais, ou seja, 20 milhões de euros que hoje o Flamengo pega. O Pedro tem 2 LC, 2 lesões gravíssimas nos 2 joelhos, no direito e no esquerdo. Já tem uma idade um pouco mais avançada, porém é um jogador que não é descartável. Ele sabe jogar futebol, sabe fazer gol. Então, gente, eu tô do lado do Felipe Luiz em números, gêneros e grau. Beleza? Bora mudar de assunto. Vou falar aqui de 90 milhões que o Flamengo ofereceu. O Flamengo fez proposta aqui de 90 milhões. Trata-se de Ezequiel Barco. O Flamengo chegou, sim, ao Olympique, né? Ao Olympique não, né? Cadê o nome do clube aqui? Cadê? Ao Spartak. Tô com a colinha aqui, tá, gente? Ao Spartak de Moscou. E ofereceu 15 milhões de euros pelo Ezequiel Barco. 90 milhões de reais. Cara, é um baita jogador. Tá? Esse é um jogador que eu falo, pô, se vier, é um jogador que ajuda, diferentemente do Carrascal, que eu acho muito dinheiro pelo Carrascal. O Carrascal é ruim? Não. Mas eu acho muito dinheiro que o Flamengo dá pelo Carrascal. Porém, o Ezequiel Barco, pra mim, é um baita jogador. Em primeiro lugar, ele é meia, argentino, raçudo, reserva do Arrascaeta, pode jogar aberto na esquerda, joga de lateral, joga de terceiro homem, enfim, um baita jogador, mas ainda não respondeu ao Flamengo, o Spartak, a proposta de 90 milhões. Então vamos aguardar, beleza? Agora, uma negociação que esfriou foi justamente a de Jorge Carrascal. Por quê? Porque o Dínamo não honrou o que falou. O Flamengo acertou com o jogador e o Flamengo acertou com o Dínamo. 12 milhões mais 2 milhões variáveis, pagando em 3 parcelas. Daí o Dínamo voltou atrás, falou que queria isso, queria aquilo outro, blá, 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 blá. O Flamengo acertou. 12 milhões mais 2 milhões em 2 parcelas. Agora o Dínamo diz que quer à vista, principalmente depois que o Flamengo vendeu o Gerson para o seu rival, Zenit. Aí falaram, pô, tá com 25 milhões de euros pelo Gerson, ganhou mais 160 milhões de reais no Super Mundial, o Flamengo tem dinheiro, então quer à vista, estão querendo que o Flamengo pague à vista, e à vista o Flamengo não vai pagar. O Flamengo deu todas as garantias e o clube agora faz jogo duro. Então, para mim que faça também, porque o Carrascal é bom de bola, mas eu estava achando muito caro pagar esse valor pelo Jorge Carrascal. Beleza, nação? Essas foram as informações que eu queria trazer para você neste domingão. Se inscreve no canal se você chegou até aqui, deixa o like, ativa o sininho também, tá bom? Um beijo, fica com Deus, ótima semana para você e para sua família, e não se esqueçam do principal. Mengão é show, mas Deus é mais. Tamo junto, nação!